cidade. E agora é o momento inspirado pela palavra, onde nós deixamos uma palavra de reflexão para abençoar a tua vida espiritual, para abençoar a tua fé, para fortalecer a tua caminhada com Deus. E você que nos acompanha também aí pelo Facebook, né? Na página do pastor Rafael dos Santos, você pode estar acompanhando essa mensagem que com certeza vai falar profundamente no seu coração. Nós estamos vendo dias em que estamos toda hora ouvindo notícias de morte. Eu sei que a gente quer falar de vida, a gente quer falar sobre vida, mas eu tenho uma pergunta que foi a pergunta que me veio ao coração ontem, enquanto eu preparava essa reflexão. Como crer na vida se estamos tão cercados de morte? Como crer na vida se estamos tão cercados de morte? Para sermos bíblicos, eu vou ler aqui 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 10, diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Veja só, estamos falando da graça de Deus, né? Que se manifestou agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Mas apesar de Jesus ter destruído a morte, como diz esta palavra aqui de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, nós estamos cercados de morte. Essa semana, quantas não foram as pessoas que nós ouvimos que morreram? Teve agora o falecimento, né, da tão conhecida e famosa Rainha Elizabeth, com seus 96 anos de idade. Mas já é uma senhora, alguém pode dizer, né? Mas já é uma pessoa já com uma certa idade, veio a falecer. Mas nós temos ouvido falar e temos visto, até mesmo quando a gente vai no Kawaii, no TikTok, sempre tem um vídeo, né? Sempre passa ali um vídeo de pessoas morrendo a facadas, a tiro, de acidente, acidentes aéreos, acidente de carro. Toda hora chega a notícia de que alguém morreu. E, infelizmente, chega também notícia de que alguém tirou a própria vida. O suicídio está aí. Estamos aí no Setembro Amarelo. E quantos não são os relatos de pessoas que vêm tirando a própria vida? É lamentável. Então, diante de tanta morte que nós temos ouvido falar, como crer na vida? A proposta do Evangelho é vida. Vida com abundância. Alguém esses dias falando comigo falou: pastor, vamos falar de vida, vamos falar de morte, mas o que está em voga é a morte. O que estamos ouvindo falar toda hora é a morte. É lindo celebrarmos quando uma criança nasce. O milagre da vida é algo extraordinário, mas nunca se ouviu tanto falar de morte. Talvez o advento das redes sociais, a quantidade de meios de informação que nós temos hoje em dia tem facilitado o acesso a esse tipo de conteúdo. Onde você vai, você tem acesso a situações de morte, a ver morte. Os filmes mostram morte, mostram pessoas morrendo. Então nós estamos cercados de morte. Como crer na vida tão cercados de morte? E veja que quando nós falamos de morte à luz da palavra de Deus, nós falamos de morte primeiramente física, que é temida, né? As pessoas têm medo da morte física. A palavra fala aqui em Hebreus 9, 27, fala da morte física. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo após isso o juízo. Hebreus 9, 27. O homem morre uma única vez, morte física. Todos nós estamos sujeitos à morte física. Vamos morrer fisicamente se não formos arrebatados, se Jesus não voltar antes, nós experimentaremos a morte física, porque é algo a qual todos nós estamos sujeitos. Versículo 27 de Hebreus 9 diz: e assim como aos homens está ordenado, é ordem da vida, morrermos fisicamente. Então a morte física é natural, é comum. E nós, infelizmente, temos recebido tantas notícias de pessoas morrendo fisicamente. Mas tem também a questão da morte espiritual.
A morte, a pessoa, é a morte do pecado, né? Podemos dizer assim. É a pessoa, ela está viva fisicamente, mas morta no pecado. Conforme a gente lê em Efésios, capítulo 2, no versículo de número 1, o que a gente lê ali? Olha, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, a gente estava morto espiritualmente. Tem muitas pessoas nessa condição ainda, né? Morto em delitos e pecados. Em Colossenses 2,13 fala algo parecido. Então tem muita gente que, apesar de viva, está morta espiritualmente. Tem a questão também da morte eterna, que é o último aqui que a gente cita, que é também um tipo de morte ao qual a humanidade não está sujeita se entregar a vida a Cristo, se receber o sacrifício de Jesus Cristo. Mas Mateus 25, 46 e tem muitas outras passagens que falam da questão da morte eterna, citam esse fato. Mateus 25, 46 diz assim, olha, e irão estes para o castigo eterno, para a morte eterna, porém os justos para a vida eterna. Então, quando falamos de morte à luz da palavra, falamos da morte física, da morte espiritual e da morte eterna. E nos nossos dias, né, tem se avizinhado de nós tanta morte física, tudo leva a morrer, é Covid, é pandemia, é doenças, como também a morte espiritual, tem tantas pessoas se desviando, se afastando da presença de Deus. E tem questão da morte eterna, porque se alguém morre sem estar firme com Jesus, qual é o destino dessa pessoa na eternidade? Então, diante desse cenário de morte que está constantemente diante dos nossos olhos, o que a gente deve fazer para a gente continuar crendo na vida, para a gente não se deixar dominar por um espírito de morte, né? Ou por um espírito sombrio? Tem gente que hoje só vive pensando em morrer. Então, pastor, mas é porque é tanta morte? Sim, mas mesmo diante desse cenário de morte que nos cerca, nós podemos viver focados na vida. E como a gente vai conseguir fazer isso? Primeiro, não se deixe dominar pelo medo da morte física. Jesus já fez a sua obra para nos livrar do medo da morte física. Em Hebreus, no capítulo 2, no versículo de número 14 e 15, olha só o que nós lemos aqui, ó. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, primeira coisa, não viva, não se deixe dominar pelo medo da morte física. A morte física é um processo natural, está ordenado. Todos nós vamos passar por ela, mas não temos que viver com medo de morrer fisicamente. Jesus já venceu aquele que detinha o império da morte para tirar de nós esse medo da morte física. Então não tenha medo da morte física, principalmente se você sabe que é um destino eterno esperando por você. E segundo, tenha consciência de que você já foi resgatado da morte espiritual e consequentemente também da morte eterna. Tenha consciência disso. Você já foi resgatado da morte espiritual e consequentemente também da morte eterna. Olha o que Jesus falou em João 5, no versículo de número 24. Diz assim, João 5, 24. Olha só. Em verdade vos digo, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que maravilha. Se você crê naquele que me enviou, Jesus está falando, ouve a minha palavra, você tem a vida eterna. Você não entra mais em juízo, você passou da morte para a vida. Então tenha consciência de que você já foi resgatado da morte espiritual e consequentemente também da morte eterna. E por último, para que você não fique aí angustiado, com medo de morrer ou dominado por esse cenário de morte que nos envolve, a terceira coisa que eu te aconselho, enxergue a morte física como parte do processo para alcançar aquilo que o Senhor Jesus tem para nós na eternidade. Vou repetir, enxergue a morte física, que está ordenada a todos os seres humanos, como parte do processo para alcançarmos o que o Senhor Jesus tem para nós na eternidade. Sabe o que Paulo falava quando tocava nesse assunto de morte?
Paulo não ficava entristecido, abatido, desanimado por causa da morte, não. Filipenses 2, versículo 19 diz: espero, porém, no Senhor Jesus. Filipenses 1, gente. Filipenses 1, versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, Filipenses 1, meu Deus do céu, cadê? Estou errado aqui. Ah, tá. Filipenses 1, 19. Diz assim a palavra de Deus. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo entendia que a morte física faz parte do processo para alcançar o que o Senhor Jesus tem para nós na eternidade. E fazendo isso, você não vai viver com medo da morte. Mesmo nesse cenário de morte que nos cerca, nós vamos continuar crendo na vida abundante e na vida eterna que Jesus conquistou para todos nós. Deus te abençoe. Seu Deus e Pai, eu oro por cada vida que nos acompanha nesta hora, Pai. Aqui no momento, inspirado pela palavra. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça a cada uma destas vidas poderosamente. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.